começando aqui, primeiramente quero cumprimentar vocês com Shalom. Vocês vão ouvir, creio eu que vai ser a primeira, não vai ser a última vez que eu vim aqui, né? Espero vir mais vezes. Amém. Vocês vão ouvir muito eu falar Shalom. Geralmente eu cumprimento as pessoas com Shalom. Shalom quer dizer o quê? Paz, prosperidade, plenitude e saúde. Então é tudo isso que eu desejo para você. Repita comigo. Paz, prosperidade, plenitude e saúde. Então quando você aí amanhã, talvez você quiser virar pro seu amigo de quarta aí e falar Shalom, você já está desejando tudo isso para ele. Tudo de bom. Glória a Deus. E aí, contar um pouquinho da minha história. Vocês vão fazer a conta aí, né? Para saber quantos anos eu tenho. E nasci em 1900 e alguma coisa, mas vamos lá, até meus 5 anos de idade eu estava morando num bairro legal, chique, enfim, e por causa de algumas circunstâncias de emprego, meu pai foi morar numa comunidade e na comunidade eu vivi por 25 anos, nessa comunidade, saí de lá só depois que eu casei. E nessa comunidade eu vi de tudo, perdi amigos por causa do tráfico, por causa de roubos. Um deles era o meu melhor amigo, né? O Buga. E enfim. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque mesmo eu estando dentro da comunidade, não sou melhor do que vocês. Mesmo eu estando dentro da comunidade, vivendo 25 anos, minha irmã nasceu nessa comunidade. Eu não me envolvi com nada de errado. Por que eu estou falando isso? Eu quero dizer para você, antes de eu entrar no contexto da Bíblia, por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes são as escolhas que nós fazemos que vai direcionar o nosso caminho. Às vezes sim, a falta de oportunidade. Às vezes sim, a falta de uma família. Minha família, graças a Deus, meu pai sempre virou para mim e falou assim: William, no dia que você cair na cadeia, esquece que eu sou seu pai. Você vai continuar tendo mãe, mas pai você nunca mais vai ter. E isso marcava. Toda vez que eu pensava, não é que eu nunca fiz coisa errada, você acha que eu nunca fui no Extra, não roubei uma folha de caderno, não roubei chocolate? Roubava também. Só que isso ficava martelando na minha cabeça, eu não quero perder meu pai. E entre outras coisas que ele falava, e aqui eu vou contar algumas coisas particulares da minha vida. Meu pai tinha em cima da laje umas garrafas de cerveja, né? E teve um momento que era engraçado, porque na ponta da viela, de uma ponta tinha o barzinho que comprava as garrafas e na outra ponta tinha a mulher que vendia chocolate. Então imagina a tentação para um menino de 10, 11 anos, vendo um monte de garrafa em cima da laje, dinheiro fácil. Eu chegava lá, eu, meu irmão, meus primos, roubava do próprio pai, vendia aqui, descia a viela correndo e já comprava chocolate. Meu pai foi e desconfiou disso. E um dia ele catou eu e meu irmão no carro. E aí, sabe essas madeirinhas assim? Ele cortou umas ripas, falou, estende a mão. Eu estendi a mão. Ele falou, o que eu vou fazer com vocês agora vai doer mais em mim do que em vocês. Mas nunca mais vocês vão esquecer disso. Ele deu 3 pauladas em cada mão. Aí, depois disso, você acha que eu não fui roubar? Fui. Mas toda vez que eu chegava e pensar em pegar alguma coisa da prateleira, eu me embora da dor na palma da mão. Não roubava mais. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu tive essa família. Talvez vocês não tiveram, talvez eu não sei a história de cada um que está aqui. Por isso que eu estou falando. Por muitas vezes, nós passamos por algumas situações por decisão. Eu poderia ter continuado fazendo o que era errado. Mas eu escolhi não fazer o que é errado. Por quê? Porque algo me marcou lá atrás. E eu estou falando isso porque eu quero que essa noite venha marcar a vida de vocês. Amém. Que toda vez que a tentação vier, você vai lembrar desse dia, vai lembrar do irmão Carlos, vai lembrar do rapaz que é o dono daqui, que eu não lembro o nome. Leandro. Vai lembrar, aquele Carlos, o Leandro, fizeram isso naquela noite, naquele tempo, num momento difícil, me abraçaram. Eu não vou fazer mais, eu não vou ceder. Porque são essas marcas que vai fazer a sua história daqui em diante. São essas marcas, essas experiências que vai fazer com que você realmente diga não na hora mais difícil da sua vida. E é sobre isso que eu quero falar. Está lá em João 17,
a partir do verso 23. Vou ler rapidamente aqui, João 17, verso 23. Jesus, e aqui o título está assim, Jesus ora por todos os crentes. Então, no começo de 17 ele ora por ele mesmo, depois no versículo 6 ele ora pelos discípulos, e aqui no versículo 20 ele ora por todos os crentes, mas eu quero ler só a parte do versículo 23, que diz assim: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste igualmente como me ama. Repita comigo, que me ama, como amou Jesus. Então qual que é o intuito aqui hoje? É que você se sinta amado da mesma forma que Deus amou Jesus. A minha ideia aqui hoje é trazer para você a revelação do quão amado você é. E aqui eu vou contar algumas histórias, fazer alguma ilustração para que você realmente desfrute deste amor. Amém? Amém. A minha ideia aqui hoje é desafiar vocês. Quem aceita um desafio aqui? Glória a Deus. Eu estou aqui para desafiar você a viver de uma forma bem melhor do que você viveu até hoje. Glória a Deus. Mas com a revelação correta. Porque até meus 25 anos de idade, eu só tive a revelação correta do que era certo e do que era errado. A revelação errada, desculpa. A revelação errada do que era certo e errado. Mas com 25 anos de idade eu me converti e conheci esse amor. E aí, toda a concepção que eu tinha do que era certo e do que era errado foi saindo, foi sendo transformado. E hoje, aí vai fazendo as contas. Hoje, depois de 12 anos convertido, eu consigo, todos os dias, desfrutar do amor do Pai. Eu me sinto amado da mesma forma que Ele amou Jesus. E eu vou começar fazendo algumas perguntas, mas não me responda. Mas eu quero dizer para você, você tem sonho? Você tem sonho? Não precisa me contar o sonho. Mas você tem sonho? Quem tem sonho aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Por quê? Eu pergunto se tem sonho. Porque o sonho é o fator determinante para você continuar lutando para conquistar e realizar esse sonho. Quem não tem sonho não vence na vida. E o sonho vem através do quê? De uma visão. Eu quero dizer para você, você já teve a visão do seu sonho realizado? Quem já teve, levanta a mão. O começo dela, mano. Eu puxei da pista do meu próprio sonho. Ele levantou a mão. Por que eu estou falando da visão do sonho? Porque sonhar sem enxergar é difícil. Qualquer coisa pode roubar o seu sonho, se você não viu. Qualquer situação, qualquer adversidade, qualquer circunstância pode roubar o seu sonho. E eu quero dizer para você que o que você está passando, o que você viveu hoje ou até hoje, não é fator determinante para determinar o seu futuro. Não é fator determinante que vai impedir de você chegar no seu sonho. Mas para isso você precisa começar a enxergar o seu sonho realizado. Por que você não enxerga seu sonho realizado? Quer que eu falo por quê? Coloque de pé para mim, por favor. Vou te mostrar por que vocês, ou eu, ou qualquer pessoa que está aqui, não enxerga ainda, não teve a visão completa do seu sonho. Faça um pouquinho um do outro. Estica o braço para frente, os dois braços. Certo? Está uma distância legal. Agora eu vou fazer um exercício com vocês. Vocês vão virar para trás, com os braços esticados, sem dar um tapa na cabeça do outro. Eu, quando fiz isso a primeira vez, eu aproveitei já para bater no irmão do lado. Mas, sem dar um tapa no outro, você vai virar para trás. Eu vou fazer aqui a primeira vez, vocês não façam. E vocês vão marcar um ponto fixo até onde seu braço foi. Beleza? Estou aqui. Ó, vou virar para trás, até onde eu posso ir. E eu estou marcando aquele cano ali, ó. Meu braço parou na direção daquele cano. Correto? Beleza? É isso que vocês vão fazer. Com o olho aberto, vocês vão virar até o máximo que vocês podem. E aí vocês vão marcar aonde seu braço parou. 1, 2, 3, pode fazer. Pode ir, o máximo que vocês puderem. Beleza? Pode voltar. Continua com o braço esticado. Feche os olhos. Continua com os olhos fechados. Comece a pensar aí no seu sonho, nos planos. E agora ainda com os olhos fechados.
Você vai fazer o mesmo movimento até onde você pode ir, com os olhos fechados. Vamos lá, pode virar. Com os olhos fechados até o máximo que você pode ir. Continua assim. Agora pode abrir o olho. Marcou? Pode voltar. Vou fazer uma pergunta agora. Quem que com o olho fechado foi mais longe? Você foi mais longe? Você foi mais longe? Por que eu estou querendo dizer isso? Pode sentar. Isso é só uma dinâmica. Por que quando a gente está com o olho fechado, a gente vai mais longe? Porque a gente não olha a circunstância, a gente não olha a adversidade, a gente não olha os obstáculos, a gente simplesmente fecha o olho, acredita e vai. Você foi mais longe, não foi? Por quê? Porque quando nós estamos com nossos olhos abertos, eu estou aqui, eu estou presta atenção aqui em mim, ó. Eu estou me distraindo no meio do trajeto. Estou aqui, conforme eu vou virando, eu estou vendo a churrasqueira, eu estou vendo a mesa de sinuca, eu estou vendo o Carlos, eu estou vendo, esqueci o nome da moça, da Thalita, eu estou me distraindo. Eu não tenho foco. Mas quando eu fecho os meus olhos, que eu não estou enxergando nada, eu simplesmente mentalizo o meu sonho, o propósito que Deus tem para mim de vida e vou, eu não vejo nada. Onde que eu estou indo? Eu quero dizer para você, não olhe para o que você está vivendo hoje. Não olhe para as circunstâncias de hoje. Não olhe para a adversidade de hoje. Simplesmente feche os olhos, foque no teu sonho, foque no teu propósito e vai. Vai adiante. Por quê? Porque você é amado. Porque você é querido. Porque existe um propósito divino sobre a sua vida. Mas o que está impedindo nós de vivermos esse propósito? O que está impedindo nós de vivermos este amor incondicional que Deus fala em Romanos 8,5? É o quê? As circunstâncias. É a gente ficar perdendo tempo olhando para aquilo que não vai levar a gente a lugar nenhum. Jesus nessa oração falou o quê? Eu e você. Ele não colocou mais ninguém. É eu e você agora. Aleluia. Para que o mundo, olha só. Jesus. Deus está falando comigo aqui, aleluia. vocês vão testemunhar, velho. Aleluia. Glória a Deus. Do que Glória Deus a vai fazer Deus, na vida de aleluia. vocês. Glória a Deus. Porque a palavra está dizendo, ó o que Jesus está falando. Para que o mundo saiba que eu e você somos um. Glória a Deus. Para que os seus Aleluia. familiares saibam que você e Deus é um. Você vai começar a focar e desfrutar do amor de Deus e vai alcançar e realizar o sonho e o propósito divino. Glória a Deus. Aleluia. Isso vai servir para testemunho. Isso vai servir realmente para que as pessoas reconheçam que existe um Deus. E o melhor de tudo isso, não sei se para vocês, mas o melhor de tudo isso é a gente saber que não foi por nós, foi porque Ele mesmo queria ser glorificado em nós. Glória a Deus. Já pensaram nisso? Aleluia. Olha, eu quero trazer aqui para você a revelação de quão importante você é, irmão. Deus quer te transformar, te aperfeiçoar, te curar, te limpar, mas não para que você se ache bom, mas é que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Aleluia. Você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Aleluia. Você é tão especial para Deus que Ele quer ser glorificado através da sua vida. Glória a Ele Deus. quer que as pessoas reconheçam Ele pela transformação e a Aleluia. aperfeiçoação que Ele vai fazer em você. Glória a Deus. Eu não sei se para você isso é fator determinante para você mudar de vida, mas para mim é. Aleluia. Quando eu olho para o meu pai, que poderia, entre aspas, estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele falou, eu vou transformar o William, eu vou mudar a vida do William, eu vou fazer ele chegar lá na casa de recuperação, ministrar para aqueles jovens, para que o nome de Deus, o meu nome, seja glorificado quando aquelas pessoas forem transformadas. Glória a Deus. Isso para mim é aquilo que eu falei, né? Viver por um propósito. Glória a Deus. Esse é o meu propósito. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito de vida? Vou dar mais um exemplo do que impede você de avançar. Tem a ver com tudo aquilo que você aprendeu até hoje. E eu estou aqui também para tirar muitas coisas que foram imputadas na sua mente por um estilo de vida que a sociedade coloca sobre nós. E aí, vou dar um exemplo que eu li num livro. Um leitor americano foi para a Alemanha.
né, ministrar e tal, enfim. E lá na Alemanha tem uma rodovia, eu não vou lembrar o nome da rodovia, que ela não tem limite de velocidade. Ela não tem limite de velocidade. E aí, quem gosta de acelerar aqui? Eu vim no Rodanel ali, eu da minha irmã, segurando, que eu sou meio ceguinho, não sei se vai ter radar ou não, então deixa eu botar, vai o Rodanel à noite vazio, querendo acelerar. E lá na Alemanha tem essa rodovia que não tem limite de velocidade. Só que esse pastor, ele é americano e foi para a Alemanha. Na América, nos Estados Unidos, tem vários radares e placa de limite de velocidade. E teve um dia lá na Alemanha que eles foram sair para passear. E aí tá lá os dois pastores, as mulheres atrás, para variar, né? Mas as mulheres atrás. E aí o pastor está dirigindo, o americano, pegou o carro emprestado do alemão e está dirigindo a rodovia. E o alemão tá lá, olhando, observando, e o pastor tá só a 100 km por hora. O alemão olhando pro ponteiro, falou, pode acelerar um pouquinho mais. Aí ele, pode? Pode. Aí ele acelerou. 140, 150 km por hora. Para ele já estava no máximo. Estava dando o seu máximo. E o pastor alemão, que não é um cachorro, mas é um pastor alemão, virou e falou assim, só 140, só 150? Você pode mais. Aqui você pode mais. E aí ele pegou e falou, então tá bom. Quanto que o carro dá? O carro está marcando 220, então nós vamos dar 220. Aí ele acelerou. Só que aí ele chegou nos 200. Aí tá lá na rodovia acelerando e se achando, né? 200, ninguém vai me passar e tal. Ele fala que depois passou um carro por ele muito veloz. Muito veloz, passou e foi embora. No mínimo o cara estava a uns 240. E ele falou, eu poderia ter dado mais de 200 ainda. Eu poderia ter dado 220, 240. O que eu quero dizer para você? Primeiramente, nós não conseguimos avançar por causa das placas de velocidade que foram colocadas em nossa mente pela sociedade. Você pode ir além. Você pode passar de 140 km por hora. Você pode chegar aos 220 km por hora. Mas por causa que a sociedade falou, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque você não presta para fazer isso, porque você é incapaz de fazer aquilo, você cresceu e está levando a sua vida achando que você é incapaz de realizar os seus sonhos. Você está crescendo achando que você é incapaz de realizar o propósito que Deus tem para você. Mas eu quero dizer para você, você pode muito mais. Outro aspecto que nos paralisa é a comparação. A comparação, este homem quando chegou a 200 km por hora, o que ele fez? Ele achou que estava bom. Por quê? Não tinha ninguém alcançando ele. Então, às vezes, você vai, avança, e você olha e fala assim, eu estou melhor do que todo mundo. Já fiz mais do que todo mundo. Então, está todo mundo para baixo de mim. Então, estou bem. Aí você para. Você se mantém ali. Mas a palavra de Deus diz, avance. Eu venci o mundo. Vós também vencerá. Então, quer dizer para você o quê? Sempre avance. Não olhe os obstáculos. Não olhe os empecilhos. Simplesmente avance. E às vezes o empecilho é a comparação. Porque a pessoa que está do seu lado, você já se viu melhor do que ela. E aí você fala, não, aqui tá bom, já venci. Essa etapa da minha vida eu já venci. A etapa que ele está passando, eu já venci. Não. O que Deus tem para você é muito mais do que simplesmente vencer ele. Você pode dar 240 nessa rodovia. Quem quer dar 240 nessa rodovia? Você pode mais. Então não deixe as limitações parar você. Não deixe tudo aquilo que você ouviu na infância, que você ouviu dos seus pais, dos seus amigos. Não deixe que isso paralise o seu potencial. Outra coisa. Lá em Gênesis diz que Deus nos criou. Quem concorda com isso, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mais uma ilustração aqui. Deus nos criou. Eu vou dar um exemplo para você. Quem sabe usar melhor uma televisão? Eu que comprei a televisão ou o cara da LG? Eu vou fazer a propaganda da LG depois, ó. Merchan. Ó. Quem sabe mais utilizar a televisão? Eu que comprei ou o cara da LG que fabricou a televisão? O cara da LG. O cara da LG. Certo? O que eu uso na minha casa são as funções básicas
para mim usar ali no dia a dia, trocar de canal, né, coisas básicas. Só que você concorda que uma televisão tem muito mais função do que simplesmente trocar de canal, e agora elas entram até na internet, né? Mas você concorda que aquele que criou, que fabricou, que colocou peça por peça, se ele chegar na minha casa, ele vai me dar um baile. Por mais que eu tenha televisão mais de 5 anos. Ele só montou em 30 segundos. Mas quando ele chegar na minha casa, ele vai me dar um baile. Ó, isso aqui, faz tal, tal, sua televisão faz isso, tal, tal, tal. Concorda comigo? E você? Quem te criou? Deus. Então quem sabe mais da sua vida, você ou ele? Glória a Deus. E aí? Como que nós vamos resolver essa situação? Como que nós vamos resolver esse impasse? Porque muitas vezes nós queremos decidir a nossa vida. Nós queremos direcionar a nossa vida, mas aquele que nos criou, a gente não ouve para saber realmente o que ele quer de nós. Ele sabe muito mais de nós do que nós mesmos. E ele diz, eu quero dar um final de paz, um final que vocês desejam. Aleluia. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele sabe, ele quer. Mas o que eu quero falar especificamente nessa palavra é que existe duas vidas. A minha vida e a vida que Deus quer dar para mim. Para mim chegou aos 25 anos. O Carlos falou aqui, Deus estava sempre te olhando. Sempre te olhando. Só que você não estava vivendo a vida dele. Você estava vivendo a sua vida. Eu, até meus 25 anos, eu estava vivendo a minha vida. Não a vida de Deus. Não a vida que nós falamos aqui, a vida do amor. Mas aí eu pergunto, como nós vamos viver a vida de Deus se a gente não conhece Deus? Mas pode ter certeza, chega uma hora que ele se revela a você. E se ele não se revelou até hoje, ele está se revelando agora para você. E agora é a hora de você tomar uma decisão. Você continua vivendo a sua vida ou você quer viver a vida que Deus tem para você? Aleluia. A vida de amor. A vida daquele homem que se esvaziou de si mesmo e se entregou por amor de mim e por amor de você. Lá em Romanos 5:8 diz, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós mesmo, nós ainda sendo pecadores. A Bíblia tem outras versões que falam que Deus morreu por nós, mesmo a gente ainda sendo inimigos dele. O que a Bíblia está dizendo com isso? Mesmo que nós não conhecemos ele, mesmo quando nós blasfemamos contra ele, quando nós xingamos ele, quando nós fazemos tudo isso, ele já sabia. Mas mesmo assim ele preferiu se entregar. Por amor de mim e por amor de você. É aquilo que eu falei para você. Porque ele sabia que ia chegar um dia que você ia se encontrar com ele, ia ser transformado e aperfeiçoado no amor. Esse amor que está falando lá de Romanos 5:8 é este amor que nos encontra e nos envolve e começa a nos despertar para deixar a nossa vida e começar a viver a vida de Deus. Mas William, como que eu consigo viver a vida de Deus? Só através de um relacionamento profundo e íntimo com ele. E uma das coisas que me deixou mais feliz aqui hoje, eu espero ficar mais feliz ainda, mas uma das coisas que me deixou mais feliz foi em você. Qual é o seu nome? Vai. Foi quando você virou e falou assim, mano, eu converso com esse cara aí. Esse cara sempre me ouve. Meu, que lindo isso. Porque não existe maneira correta de falar com Deus. Eu nunca xinguei não, mas já entrei nas discutir, mano. E isso é o coração sincero. Eu fui pra biqueira, eu briguei com ele, falei, por que você tá deixando eu ir? Mas eu ia. E eu ia, mano, você tá tirando, eu tô indo, eu tô chegando. Você não vai fazer nada, meu menino. Você entendeu, mano? E já entrei em uma discussão. E o que eu achei mais legal, por que eu tô falando isso? Porque por muito tempo a gente se sentia indigno de falar com Deus. Esse cara não vai me ouvir. Quem é ele para ficar preocupado comigo? Olha o que eu estou fazendo. Olha para onde que eu estou indo, olha como está a minha vida. Foi sempre isso que foi imputado. E a gente tinha que... Foi ensinado ou, sei lá, doutrinado de uma forma que a gente tinha que chegar... Senhor, Deus e Pai, amado, eterno, soberano. Não. É do seu jeito. É da sua forma.
Ele te conhece. Ele sabe da verdade do seu coração. Não muda isso não. É um pastor que falou comigo, falou, meu Não filho muda isso fala não. do jeito que É você esse fala. cara e ele fala, meu, aquele meu filho lá é da hora que ele tem muita intimidade comigo. Mas ele fica falando, Deus soberano e tal. Ele fala, é o cara, eu sou o cara mesmo pra ele. É isso, é a verdade, é a simplicidade, é a verdade do coração. E aí então, quando nós descobrimos isso, já vou encerrar já, Cássio. Quando nós descobrimos isso, só há uma maneira de nós vivermos a vida que Deus tem para nós. É através de um relacionamento íntimo e profundo e verdadeiro com Ele. Não tem outra forma de você descobrir por que você está nessa terra. Há uma frase que fala assim, até nós encontrarmos Deus, que é o Criador que sabe tudo de nós, até nós encontrarmos a Deus, nós só existimos. Mas depois que nós encontramos Deus, nós passamos a viver. Até meus 25 anos de idade eu só existia. Aí tem aquela música do Racionais, né? Quem não é visto não é lembrado. Pelo que você quer ser lembrado? Glória a Deus. Pelo que você quer que suas filhas lembrem de você? Pelo que você quer que sua família lembre de você? Aleluia. Eu gosto do Racionais. É forte. Eu gosto do Racionais. Quem não é visto não é lembrado. E eu tenho um filho de 10 anos. Eu quero ser lembrado por ele. Eu quero deixar um legado por ele. Mas eu quero deixar um legado da minha vida ou da vida que Deus me deu? Da vida que Deus me deu. Aleluia. Você só vai descobrir isso através de um relacionamento. Através de você perder o medo de avançar. O medo de prosseguir. O medo de aceitar os desafios. Porque eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Mas é aceitar os desafios de a cada dia se tornar melhor do que o que você foi ontem. É acordar de manhã e falar assim, eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Pai, me ajuda. É abrir o coração para Ele e falar assim, Pai, me ajuda. Eu não vou conseguir. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. É isso, é a verdade. É Eli Soares, se eu não me engano, que canta esse louvor. Me ajude a melhorar, Pai. Me ajude. Você tem pedido essa ajuda para Deus? Você tem se relacionado dessa forma com seu Pai? Tem? É isso. Eu queria, não sei se meu irmão consegue, se o cara consegue, eu queria um louvor que fala assim, eu não sou mais escravo do medo. Oi? Está conectado. Por quê? Porque por muitas vezes parece que não, mas nós temos medo de avançar. Nós temos medo Modo auxiliar. do desconhecido. Todo mundo, ou se não a grande maioria, tem medo daquilo que não conhece. Aquilo que você não conhece dá medo. E agora Deus me lembrou de uma parte até do livro que eu escrevi. Eu vou ver se até o final do ano eu trago para vocês. Tem que publicar na segunda edição. E eu conto uma parte da minha conversão e eu vou contar aqui rapidamente, Carlos. Me dá mais 5 minutos para contar para vocês, porque eu sei que é difícil. E a minha conversão não foi fácil. Com meus 21 anos de idade, eu tinha um bom emprego, tinha um carro da hora. Na época do Velozes e Furiosos, eu tinha um Tempra preto, com os tribalzão amarelo do lado, sonzeira, rebaixadão. Era da hora, não era? E aí, dono de locadora, ela trabalhava mais na locadora do que eu, mas já tinha locadora. Tinha uma namorada firmeza. Aí, ó. Tinha uma namorada firmeza. Pai e mãe, nota 10, família. E de repente tudo foi começando a se perder. Eu perdi emprego, perdi a locadora, o carro já não consegui pagar mais, foi embora também, mas eu achando que estava tudo bem, sentindo já alguns incômodos, mas achando que estava tudo bem. O pior foi quando eu perdi minha namorada firmeza.
Relacionamento de 2 anos e meio já. E aí eu percebi, falei, opa, tem alguma coisa que está errada aí. Tem alguma coisa que não está se encaixando, estava tudo certo até agora. Por que começou as coisas a dar errado? Enfim, comecei a sair mais, comecei a beber mais, comecei a passar mais noite em claros. Mas 1 ano antes disso tudo acontecer, um pastor tinha virado cliente da minha locadora. E aí ele ficava todo dia me chamando para ir pro culto. É do Fernandinho? É. Ficava todo domingo praticamente me chamando para ir pro culto. E eu falava, não, qualquer dia eu apareço lá. Qualquer dia eu apareço lá. E eu sei que nenhuma madrugada me incomodou tanto e tentando voltar com o relacionamento e toda vez que eu achava que ia voltar, dava mais briga. Minha vida estava virando um inferno. Cheguei a ponto de minha mãe passar por mim na rua e quase me reconhecer. De tão abatido que eu estava. Ela passar na rua e não reconhecer o próprio filho. E aí eu falei, não, a minha história precisa mudar. Eu não nasci para isso. E aí então, eu peguei, aceitei o convite desse pastor e comecei a ir para a igreja. E ali na igreja as coisas começaram a acontecer. Foi muito bom. Durante os 3 primeiros meses, confesso a vocês, irmãos, que os 3 primeiros meses eu não sabia nada do que o pastor estava falando. Sério mesmo, não entendia nada. Eu só ia lá para chorar, me sentir melhor e voltar para casa. Pelo contrário, aí chegava lá uma pastora lá, virava e falava assim, essa noite é noite de restituição. Eu falei, é hoje que eu volto com a minha namorada. Saía de lá do culto como? Todo cheirosinho, arrumadinho, ia lá na cama dela. Saía debaixo de panelada. Aí eu lá igual irmão, esse cara tá brincando comigo. Quase que eu falava, você tá mentindo, mano. Porque não tava dando certo. Não tava. Por quê? Porque eu tava indo pra igreja durante esses 3 meses só pra mostrar pros outros. Eu tava indo só pra me levantar, pra mostrar pros outros que Deus é da hora. Mas era pra mim ter meu carro de volta, era pra mim ter a minha esposa de volta, era pra mim ter minha locadora de volta. E tava dando tudo errado durante os 3 primeiros meses. E eu falo isso no livro. Depois dos 3 primeiros meses eu falei isso. Quer saber de uma coisa? Quero saber mais de carro, não quero saber mais de namorada, quero saber mais de... É pra mergulhar nisso aqui? Vamos mergulhar nesse reino maluco aqui. Morrendo de medo. Por quê? Eu não conhecia o Evangelho. Era tudo muito novo. E eu faço um paralelo no livro, o livro chama Abandone o Barco. E eu faço um paralelo. E eu quero que vocês entendam isso aí, essa ilustração comigo. A parte da areia, praia, significa o mundo. Vamos simbolizar aqui, esse lado. Areia, praia. A minha vida é um barco. E lá é o oceano. É o reino de Deus. E por muitas vezes, eu fiquei aqui, ó, só na beira da praia. Ainda indo para a igreja, mas se agarrando aqui na parte da praia. Confesso a vocês, irmãos, tinha domingo que eu ia para a igreja, saía da igreja pro samba. Só acontece, chegou uma hora que eu falei, esse barco aqui precisa perder o medo do desconhecido lá. Ele precisa ir a nível mais profundo. Ele precisa ir com medo. Mas eu falei, já que é para ir, eu vou. E depois que eu fui, eu nunca mais voltei para a praia. Glória a Deus. É isso que eu quero dizer para você. A sua vida é o barco. Não tenha medo do oceano. É escuro lá. Nós não conhecemos. Nós não temos ideia como que é quando vem a tempestade. Nós não temos ideia quando o vento sopra. Mas até nisso a Bíblia nos ensina. Em meio à tempestade, Jesus acalma a tempestade. Aleluia. Em meio à circunstância ruim, Ele vem andando sobre as águas. Então não tenha medo de simplesmente lançar a sua vida no oceano do Evangelho. Depois disso, sim, a vida começou a mudar. Aleluia. A minha namorada, que era terrível de orgulho, eu já estava trabalhando, voltei a trabalhar. Ela chegou lá no meu serviço, com a cartinha falando que era da filha, mas era dela, na verdade, pedindo para voltar.
Eu falei, não, agora eu conheci a verdade, agora nós só volta desse nós casar. Não quero ficar em pecado. Aí ela falou, então vamos casar. E tô com ela até hoje. 12 anos fizemos agora em agosto. 12 anos de casar. Aleluia. Por que eu tô falando isso? Porque eu não tive medo. Eu perdi o medo de avançar. Eu decidi me relacionar com Deus de uma maneira verdadeira. E Ele começou a falar comigo. E para finalizar aqui, tá do jeito? Aleluia. Tá. Para a gente finalizar aqui. Quem que vai falar isso com você? É através do Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo que já está em vós. E vai começar a trazer revelações de quem você é, por que você está aqui e para onde você vai. O que você vai fazer com o que eu estou falando hoje. Sabe por quê? Amanhã você vai esquecer 70% do que eu falei aqui. É verdade. Você vai esquecer 70% do que eu falei aqui. Mas daqui 15 dias, 20 dias, quando você deparar numa situação difícil, o Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra que eu, Carlos, que o irmãozinho falou. Exatamente. Uma das funções do Espírito. Fazer você lembrar. Então eu quero dizer para você, você aceita o desafio de se livrar do medo de avançar? De se livrar do medo de pegar o barco e colocar diante do oceano do Evangelho? Aleluia. Viver intensamente esse relacionamento com Deus e se sentir cada vez mais amado, mais Aleluia. querido, mais... Em nome de Jesus. Eu costumo falar, o pessoal briga comigo, é verdade, mas eu me sinto assim. Eu viro e falo assim, vocês podem se sentir amados, mas eu sou o filho predileto de Deus. Glória a Deus. Eu sou mais querido. É, não. Aí, então, aí não